espero encontrá-las bem. Antes de começar, continuar aí, dar continuidade para nossa leitura, para nossa resenha de Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, eu quero dar um recadinho para vocês. Fiquem em casa. Quem puder, fique em casa. Vamos evitar que o vírus, o novo coronavírus, a Covid-19 circule. Vamos nos proteger, vamos proteger aquelas pessoas que amamos. Vamos, então, tentar ao máximo ficar em isolamento por um tempo, ficar em isolamento social por enquanto, para que possamos voltar e retomar as nossas atividades em segurança e com saúde. Enquanto estamos em casa, vamos ler, vamos aproveitar esse momento para ler, para colocar as nossas leituras em dias, e vamos aproveitar aqui esse momento de troca de aprendizagem, de conhecimento. É muito interessante que vocês me acompanhem na leitura, quem puder, quem já tiver com o livro, e que faça os comentários no campo de comentários, sugestões, perguntas, críticas, tudo será muito bem-vindo. Bom, ficamos de dar continuidade na resenha, mas eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu parei no primeiro capítulo. Não que eu esteja considerando a leitura difícil, a leitura chata, a leitura cansativa, nada disso. Estou amando a leitura, estou gostando demais. Ela é uma leitura densa, mas ela flui muito bem. No entanto, eu tenho uma mania de quando eu me deparo com alguma teoria, alguma coisa que eu não me lembre muito bem, eu volto lá. Ela cita um autor, eu volto lá no autor, eu vou direto na fonte para investigar direitinho. Um exemplo aqui para vocês. Olha todas as minhas marcações. Eu sempre estou voltando. É um exemplo para vocês, ela na página 65, quando ela cita a Cristina de Pisano. Eu fui revisitar os textos de apoio sobre Cristina de Pisano. A obra dela era uma resposta à obra Cidade de Deus de Santo Agostinho. Eu fui revisitar a obra de Santo Agostinho para entender por que Cristina de Pisano fazia essa resposta, mas é porque Cidade de Deus era uma cidade muito organizada, toda a organização social, econômica, religiosa era realizada por homens. E a Cristina de Pisano faz uma resposta com a sua obra ali, com os detalhes, mostrando ali os detalhes da vida da mulher que trabalhava. E a gente vê na obra dela que as mulheres eram pedreiras, eram padeiras, eram agricultoras, camponesas, e ali tinha muita participação dessa mulher nesse momento lá, tanto na Idade Antiga como na Idade Média. Então eu revisitei. Outro exemplo é uma das santas que ele coloca aqui, e que foi inspiração para Dante na personagem Beatriz, na obra de Dante. Então eu fui revisitar a obra de Dante para entender um pouquinho essa personagem da Beatriz, e foi muito legal. Eu gostei bastante de fazer isso, de revisitar as obras que há muito tempo eu não tinha contato, ou que eu ainda não tive contato em momento algum. Então por isso que eu tô atrasando tanto as resenhas, eu tô atrasando tanto a leitura. Então eu devo confessar para vocês isso, que eu parei aí no capítulo 1 ainda. A experiência da leitura, como eu já falei, ela tá sendo muito boa, tá sendo muito interessante, mas teve esses percalços. Imagino que no capítulo 2 eu vou ter outros percalços, porque eu com certeza vou querer revisitar o Capital de Karl Marx, mas não tem problema. Acho importante a gente fazer esse diálogo com as outras leituras que a Silvia Federici nos indica, que a Silvia Federici cita. Eu acho que é interessante. Se pudermos fazer isso, eu acredito que é muito interessante. O capítulo 1 é como se fosse uma introdução a toda a obra. Capítulo 1 como se fosse uma apresentação do que virá. Porque ela apresenta
o que sociedade medieval? Qual que é aquela sociedade que vai imputar todas aquelas características tão opressoras e tão exploradoras às mulheres? Então, primeiro ela vai nos apresentar como tudo isso acontece na Idade Média, quais são os acontecimentos na Idade Média que vai imputar toda essa exploração e opressão ao corpo feminino. Então, eu entendi o capítulo 1 dessa forma. Olha só o título do capítulo: O mundo precisa de uma sacudida. Por que esse título? Porque ela vai falar dos movimentos sociais, das rebeliões, dos protestos, das manifestações que aconteciam ali na Idade Média. E muito principalmente organizadas pelas camadas mais pobres da sociedade. Então, ela vai te apresentar aí os movimentos sociais, resultado aí de muita opressão à classe social, à camada social mais baixa, né? Então, ela vai apresentar a realidade da Europa medieval e também as relações de gêneros, né, que esses conflitos produziram. Como eram as relações de gênero nas classes mais abastadas em relação às classes mais pobres, e como eram as relações de gênero que aconteciam ali nas classes mais pobres, como que era nas classes mais pobres a relação entre homem e mulher, como isso acontecia. Então eu consegui ver, eu consegui entender bem esse primeiro capítulo dessa forma, né? Então ela vai mostrar lá como que era a relação da classe dominante lá na sociedade feudal, né? Ela vai apresentar como acontecia a servidão, como era o processo de servidão, como que ele se desenvolveu na Europa entre os séculos 5 e 7, como que é o processo com o desmoronamento do sistema escravagista na Roma imperial. Nós temos aí que não aconteceu assim de forma muito pacífica, teve muita rebelião, os escravos fugiam, os escravos lutavam, e aí deram um espaço ali, resultaram ali no regime de servidão. Como que era o regime de servidão? Como que era a relação do servo e os senhores proprietários de terra? Os proprietários de terra para o camponês produzir, para o servo produzir, mas em troca o servo trabalhava não só apenas a sua terra, mas a terra do senhor feudal também. E além do seu trabalho na propriedade do senhor feudal, ele também precisava pagar impostos, pagar com o seu trabalho e com a sua produção aquilo que ele utilizava dentro da terra do senhor feudal. Então era um regime de muita exploração, de muita opressão também, né? Então, para conter essas fugas e as rebeliões dos escravos, deu-se origem aí ao trabalho servil, né? Então, os territórios romanos, eles passaram a permitir que os escravos tivessem acesso a essa pequena parcela de terra, que pudessem também ter uma família própria, porque quanto maior a família, mais gente para trabalhar ali na propriedade do senhor feudal. E ao mesmo tempo que os senhores da terra começaram a subjugar esses camponeses, que foram arruinados pela expansão do trabalho escravo e pelas invasões germânicas, né, buscaram a proteção desses senhores. Então, ao mesmo tempo que isso acontecia, esses camponeses aí que estavam totalmente falidos procuravam essas proteções e iam trabalhar como servos também. Então, nós tínhamos dois modelos de trabalho servil. Nós tínhamos aqueles servos completamente pobres que não tinham nenhuma propriedade e aceitavam trabalhar como arrendatários, e nós tínhamos aqueles camponeses que não eram tão pobres, que tinham terra, que tinham herdado terra, mas que com a expansão germânica, com as guerras, com os conflitos sociais, eles procuravam os senhores feudais como uma forma de busca de proteção. Então, tínhamos esses dois tipos de trabalho servil. Os camponeses que não tinham nada, que se não fosse trabalhar como servo seria escravo, e esses camponeses que estavam ali em busca de proteção contra as expansões germânicas, contra as guerras. Então, como que acontecia esse processo de entrega de terra? O senhor feudal procurava o camponês e entregava
a terra a ele. Então, essa terra, esse pedaço de terra, essa parcela de terra, para o camponês, para o servo trabalhar, ele era entregue para a figura masculina, para a imagem masculina, né, para o chefe da família. E houve momentos em que as mulheres herdavam e administravam nos seus próprios nomes. Quando isso ocorria? Quando elas se tornavam viúvas. Quando elas se tornavam viúvas, elas herdavam, elas podiam administrar essa terra junto com seus filhos em seu nome. Lembrando que tudo ali pertencia ao senhor feudal. Então, as mulheres, elas podiam administrar, mas sempre ali devendo obediência ao senhor feudal. Uma coisa interessante e que a Silvia Federici nos traz e que eu não sabia, mesmo lendo esse outro texto aqui, A História da Riqueza do Homem, que também é um texto de um autor marxista, ele fala desse processo na visão masculina. E a Silvia Federici nos traz na visão da mulher. Como que era a obediência, era a relação das mulheres no ambiente familiar. As mulheres eram muito menos subjugadas e subalternizadas pelos seus maridos, pelos seus filhos e pelos seus pais, do que pelo senhor feudal. Na verdade, ela não devia obediência aos seus maridos, aos seus pais e aos seus filhos, aos seus irmãos. Não, ela devia obediência ali ao senhor feudal. O senhor feudal, ele é como se fosse uma propriedade ali do senhor feudal. Então, a terra era entregue aos homens, era transmitida para a imagem masculina, mas em alguns casos as mulheres podiam herdar e trabalhar e cuidar dessa terra. Sempre quem mandava ali no seu trabalho, nas relações sociais dessas mulheres, era o senhor feudal. E ela conta um caso aqui que eu fiquei extremamente estarrecida, que havia casos até de que o senhor feudal exigia que a primeira noite dessa mulher, quando ela se casava, fosse com ele. Em alguns casos isso acontecia. Então, os senhores feudais, eles controlavam todos os aspectos da vida das mulheres. O trabalho, o casamento e até a sua conduta sexual. A terra era uma unidade familiar. Quando o senhor feudal dava essa terra para arrendamento para o camponês, ele não estava dando para o camponês homem, mas para a sua unidade familiar. Mesmo que ela fosse entregue ali para a imagem masculina, o contrato ocorresse entre dois homens, o senhor feudal não estava entregando apenas para aquele homem que estava firmando o contrato, mas para a unidade familiar. Quem ia trabalhar, quem ia cuidar daquela terra era marido, esposa, filhos e quem mais ali vivesse naquele ambiente familiar. Então, por isso que em alguns casos, em caso de viuvez, a mulher podia assumir a administração desse pequeno espaço, dessa pequena propriedade de terra. Na aldeia feudal, não existia essa separação social, mas o que existia era a produção e a reprodução da força de trabalho. A mulher ali também era vista como força de trabalho. Apesar de que ela não poderia participar do contrato, ela participava da força de trabalho. Não existia também uma separação, um menosprezo para o trabalho da mulher, o trabalho doméstico, o trabalho de cozinhar, de cuidar dos filhos, de tecer, de costurar. Não existia esse menosprezo por esse trabalho, porque era tudo força de trabalho. Não existia essa divisão sexual do trabalho. Tudo era trabalho, tudo era importante. Uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos, que eu sempre insisto para lembrar, é que na sociedade feudal, nos feudos, se produzia tudo que se utilizava. Não comprava-se roupas, não comprava-se vinho, não comprava-se móveis. Tudo era produzido dentro daquele espaço. Era um espaço
autossuficiente. Então, todo era força de trabalho, e toda força de trabalho, tudo que era produzido por essa força de trabalho era importante. Então, era dessa forma que acontecia, dessa forma que se via aí o trabalho da mulher, como um trabalho essencial. Outra coisa, a mulher, ela não trabalhava apenas no ambiente doméstico, ela não exercia apenas atividades domésticas. Ela ia para o campo, ela plantava, ela colhia e produzia alimentos, produtos imprescindíveis para a reprodução da vida humana. Então, era dessa forma ali a relação de trabalho dentro desses feudos. Então, ela trabalhava tanto no campo quanto em casa. Então, as relações coletivas ali, elas prevaleciam sobre as famílias dessa forma, pela força de trabalho. Outra coisa que a autora coloca nesse capítulo e que eu gostei bastante é a questão que a divisão sexual do trabalho, ele não era opressivo, ofensivo para as mulheres pobres. Por quê? Não era um trabalho solitário. As mulheres, as camponesas, elas se reuniam e produziam juntas. Elas costuravam, elas colhiam, plantavam, colhiam, teciam. Elas trabalhavam juntas, era um momento de muita sociabilidade e também de solidariedade. E aqui ela não coloca, mas aí eu vou nos textos de apoio, nesses textos de apoio que eu mencionei para vocês, ela menciona, olha, se faltava uma linha, se faltava uma lã, se faltava matéria-prima, eles trocavam, eles emprestavam, eles doavam. Então, era um ambiente de muita sociabilidade, esse ambiente de trabalho feminino. Então, apesar de que houvesse essas questões, também havia a dificuldade em se trabalhar ali para o senhor feudal, porque eles eram muito explorados. Essas unidades familiares eram muito exploradas. O que era explorado? A sua força de trabalho. Eles precisavam trabalhar, tanto homens como mulheres. Eles precisavam trabalhar tanto naquela pequena parcela de terra que eles haviam arrendado, como também na propriedade do senhor feudal. E às vezes, muito mais. Eles tinham que fazer muito mais trabalhos na propriedade do senhor feudal do que na deles próprios. E tudo que eles produziam, eles tinham que ali fornecer parte disso para o senhor feudal, não era tudo para eles. E muitos relatos daquela época mencionam que tudo que era melhor era destinado ali para o senhor feudal. O vinho melhor em maior quantidade era para o senhor feudal, a lã, a carne, e dessa forma. Era um ambiente muito hostil para os servos. E isso, claro, gerou muita rebelião. Alguns apresentavam como forma de resistência a preguiça, né? A ociosidade, deixavam de trabalhar, deixavam de cumprir as ordens do senhor feudal. Era uma forma de resistência. Eles deixavam de ir trabalhar, eles deixavam de fazer a colheita no momento correto, no dia certo. Então, tudo isso como forma de resistência. Então, isso aí dá toda essa exploração, opressão da força de trabalho culmina em uma série de rebelião. E muitas delas originava e resultava na fuga do camponês para as cidades. E aí dá origem às cidades, ao comércio, e resulta aí numa nova figura que é o comerciante. E aí troca de bens e produtos já não é mais válido, porque agora nós temos aí essas trocas sendo feitas com dinheiro. O dinheiro e o mercado, ele começa a dividir o campesinato, transformar as diferenças de rendimentos em diferenças de classe. Parte do campesinato, que tem mais terra, que produz mais e que conseguiu um pouco fugir das amarras do senhor feudal, ele pega o excedente e vende lá na cidade, ele começa a ter dinheiro. O mais pobre, ele continua preso ali nas amarras do senhor feudal. Outros
ficaram na cidade, trabalham como comerciante, como artesãos e nem volta. E agora nós temos várias classes sociais. Aí começa a surgir uma nova classe social, que é a classe média. Um outro livro que é muito interessante para ler e ver isso de forma bem resumida é esse aqui que eu mencionei para vocês, A História da Riqueza do Homem. Mas é nessa leitura da Silvia Federici a gente consegue relembrar aquelas coisas lá da história, das rebeliões da Idade Média tranquilamente. Então, muitas dessas mulheres acompanharam suas famílias para a cidade, não retornaram para o campo. Muitas até foram sozinhas com seus filhos, quando eram viúvas. E nessas cidades medievais, elas trabalhavam como os homens. Elas eram ferreiras, elas eram açougueiras, elas eram padeiras, elas eram chapeleiras, cervejeiras. Todas as profissões ali ocupadas por homem também podiam ser ocupadas por mulheres, porque elas precisavam ali sustentar o lar, sustentar os seus filhos. E aqueles filhos maiores iam trabalhar com ela. Então a mulher, ela trabalhava e trabalhava muito na idade. Eu não sei se vocês puderam assistir a resenha que eu fiz sobre reivindicação dos direitos da mulher de Mary Wollstonecraft, e ela não fala ali como era a vida das mulheres pobres, né? Ela fala muito da classe mais abastada. Ela já está lá na Idade Moderna, falando muito das classes mais abastadas. Mas como que era a vida das mulheres pobres? As mulheres trabalhavam e sempre trabalharam muito. No século XIV, muitas mulheres já estavam se tornando professoras, médicas, cirurgiãs. Depois a gente vai ver ali, mais pra frente, a Silvia Federici vai contar como que isso para de acontecer. É quando as mulheres começam a ser proibidas de fazer isso. Mas elas faziam. Antes que acontece essa opressão do Estado no corpo feminino, as mulheres já faziam isso. Então, à medida em que as mulheres ganhavam mais autonomia, a presença ali na vida social, ela começou a representar um risco, um conflito constante, principalmente pela igreja. E as figuras dessas mulheres fortes, independentes, tratadas nos sermões do padre como ofensa para a estrutura religiosa, para a estrutura da igreja, para aquela estrutura cristã que estava se construindo na Idade Média. Então, em resposta a essa independência feminina, que aí a gente começa a ver uma reação misógina dos sermões do padre, principalmente em sátiras, poemas da literatura da época, que começa a mostrar ali, olha, as mulheres estão se tornando independentes, ela tem que ser subalterna, ela é uma propriedade quando não é do senhor feudal, quando foge do senhor feudal, agora ela é uma propriedade da família, principalmente das figuras masculinas, do marido, do pai, dos irmãos e até mesmo dos filhos. No entanto, com essa crescente número de proletários sem terra, esse proletário que está sendo explorado lá na cidade, que foi para a cidade para fugir dos desmandos e da opressão dos senhores feudais, conforme isso vai aumentando, aumenta também as lutas de classe e as rebeliões. E como que aparece a figura da mulher dentro dessas rebeliões, dentro desses movimentos sociais? Mais risco para a igreja, mais risco para essa estrutura social misógina e patriarcal. Por quê? Porque dentro desses movimentos sociais, dentro dessas comunidades organizadas, a mulher tem um papel fundamental, um papel extremamente importante. E aí ela cita dois movimentos, os milenaristas e os hereges. Os milenaristas, eles eram movimentos espontâneos, já os heréticos eram movimentos extremamente organizados e movidos, originados ali pela opressão e pela exploração da força de trabalho das classes mais pobres. E dentro dos movimentos heréticos, principalmente, o papel da mulher era fundamental.
As mulheres trabalhavam em todos os processos da organização da vida em comunidade. E ali um outro risco também para essa estrutura feudal, e depois da estrutura feudal, que a estrutura feudal é derrubada ali pela burguesia, representa um risco para a burguesia também. Porque dentro das organizações heréticas eles viviam em comunidade, era um comunismo, era tudo em comum. Tudo que se produziam eram em comum para aquela sociedade, para aquela comunidade. Eles produziam roupa para todos eles, comida para todos eles, vinho, pães, móveis, era tudo para a comunidade. Isso representava um risco para essa classe que estava surgindo, que é a burguesia. Então, aí a gente começa a ver uma nova perseguição, uma nova opressão à sociedade, às classes mais baixas, que são essas figuras que originaram essas comunidades que tentavam fazer uma revolução contra aquele sistema opressor. Os movimentos heréticos que tinham esse papel da mulher aí tão importante, denunciava a hierarquia social, a propriedade privada, a acumulação de riqueza, difundia ali o povo uma concepção nova e revolucionária da sociedade. Olha só, a igreja também criticava a acumulação da riqueza, a igreja falava da importância de ser pobre, dava o exemplo do pobre Lázaro que estaria no céu e o rico sofrendo ali no limbo, sofrendo no inferno e tal. No entanto, quando isso começou a acontecer em forma de rebelião e podia ameaçar o poder da igreja, a igreja falou, a gente tem que conter isso. Então, o movimento herético, ele proporcionou também uma estrutura comunitária alternativa, promovia muito risco àquela estrutura que já estava muito organizada dentro da sociedade feudal e que ameaçava também a contra-revolução, que seria o quê? O capitalismo, a burguesia. E aí a gente vê pela primeira vez uma união entre igreja, nobreza e burguesia para quê? Controlar essas sociedades alternativas, controlar esses rebeldes que não queriam trabalhar. E para completar tudo, vem a peste negra, que vai dizimar 1/3 da população europeia. Agora a gente está com pouca força de trabalho, os movimentos heréticos não obrigam matrimônio, as mulheres que fazem parte desse movimento herético usam contraceptivo, elas abortam, porque dentro desse movimento eles não querem mais filhos, eles não querem gerar filhos para serem oprimidos e explorados pelas classes mais abastadas. A igreja começa a politizar também a vida sexual da sociedade, começam a proibir algo que eles nunca proibiam, nunca se importavam, que era com a vida dos homossexuais, eles passam a proibir. Eles passam a coagir esses grupos que evitam a gravidez, ali falando do pecado. E tudo isso é o que é utilizado para essa política estatal de reprodução, é o corpo feminino, é o corpo da mulher, né? Então, como as mulheres ocupavam um lugar importante no movimento herético e elas eram importantes também para a sociedade medieval, para a reprodução, o corpo feminino entrou dentro da política estatal. Não é aí que começa a questão, né, do patriarcado ou da misoginia, porque sempre existiu, mas começa a ser ainda mais forte, ainda mais pesado para o corpo da mulher. Casos que a Silvia Federici vai nos relatar, de documentos que mostram que os crimes de estupro contra mulheres mais pobres, eles não são vistos como crimes graves. Então há até casos de estupro coletivos e sempre ocorrendo por classes mais abastadas contra classes mais pobres. O que nós víamos ali de uma sociedade mais solidária, aquilo deixa de existir, porque as classes mais baixas começam a se preocupar também com o corpo dessas mulheres. Essas rebeliões passam a intensificar, aqueles conflitos de classe passam a ficar ainda mais pesados, mais difíceis dentro dessa sociedade. Outra coisa que ela vai nos relatar é a prostituição
que passa a ser vista com bons olhos, passa a ser promovido até pelas prefeituras, se torna uma política de Estado, principalmente depois da peste negra, que dizimou parte da população. A gente precisa de reprodução, as mulheres precisam engravidar, precisam ter mais filhos, porque a gente precisa de força de mover aí a economia, a gente precisa de mais gente trabalhando. E aí a prostituição passa a ser institucionalizada. Aquelas mulheres que ali trabalhavam, que tinham seus empregos como ferreiras, carpinteiras, elas passam a ser excluídas desses trabalhos, passam a ser demitidas, passam a ser vistas de maus olhos. O que resta a elas é a prostituição. E tem muitos bordéis que são instalados pelo próprio governo, e aí a igreja passa a apoiar, passa a ver com bons olhos, porque a igreja vê de uma forma, assim vai acabar com a homossexualidade. Muitas mulheres resistem, mesmo com tanta pobreza, com tanta opressão, com tanta miséria, os corpos ainda resistem. Não se deixam ser subjugadas. E inicia a caça às bruxas. As mulheres, ela tem um papel importante nas seitas heréticas. As mulheres mais pobres, elas usam contraceptivos, essas mulheres abortam, e aí dá início à caça às bruxas. E a caça às bruxas não aconteceu apenas ali com a figura da Santa Inquisição, institucionalizado pelo Papa. Acontece apenas dessa forma com a Santa Inquisição, com as fogueiras e tal, mas com a opressão, a obrigatoriedade da mulher em deixar seu corpo ser explorado. Então nós vimos aí nesse capítulo a figura da mulher, esses movimentos que nascem em recusa de deixar seus corpos e sua força de trabalho serem explorados, e como a igreja e a sociedade tentou impedir dentro de uma contra-revolução. E a contra-revolução nasce com o surgimento do capitalismo, do burguês, do dinheiro. Bom, esse é o capítulo 1. Faltou dizer um monte de coisa, mas se a gente for trabalhar tudo que está nesse primeiro capítulo, eu acho que esse vídeo seria uns 50 minutos. Eu espero que tenha ajudado a leitura de vocês. Se eu deixei de falar uma coisa que era extremamente importante, vocês acham necessário, deixa aí nos comentários. Tem o grupo lá no Facebook que a gente está discutindo o livro também. Tem o perfil no Instagram que a gente está discutindo lá também. Tem um site que eu vou deixar a resenha também, mas eu preciso da participação de vocês, que vocês me ajudem aí a continuar a leitura. E no próximo vídeo eu trago o capítulo 2. E assim eu espero. Espero que tenha gostado. Se não gostaram, avisa aí o que ficou faltando. Sugestões, perguntas, tudo será muito bem-vindo. Um grande beijo, a gente se vê aí no próximo vídeo.